trabalhadores da casa do Senhor. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim de mais um ano, e dentro de nós há uma mistura de emoções. Temos alguns pesares sobre acontecimentos que durante o ano tomou lugar em nossa vida. Pensamos que falhamos em lugares que não poderíamos ter falhado, mas junto com esses, vida espiritual na igreja, no seu casamento, em todas as suas conquistas. E o símbolo tradicional dessa época, eu não sei se os irmãos sabem disso, o símbolo desse momento, da passagem de ano, é um ancião e um recém-nascido. É a maneira de ilustrar o passado e o futuro. O futuro está cheio de todas as esperanças de um bebê recém-nascido, muitas promessas, muitas possibilidades, muito olhar para frente. Então, como nós podemos contar o que pensamos para o próximo ano? Bem, eu coloquei aqui algumas situações e é bom a gente fazer essa. Se você quiser anotar, e eu sempre quero aconselhar os irmãos, quando alguém estiver ministrando aqui, anote os pontos principais, porque tudo aquilo que a gente ouve, em 2 dias você esquece. Mas tudo aquilo que você anota, permanece na sua mente. E quando você olha para o papel, ele te traz tudo aquilo de volta para você refletir. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você não fique triste no início. Daqui a pouco vai chegar a alegria. Mas esse ano que vai entrar, você vai ter pessoas que vão te decepcionar. A sua saúde pode ter algum problema, mas você pode corrigir. As pressões de todas as áreas vão nos colocar na parede e vai nos deixar emocionalmente debilitado. Mas eu quero trazer para você, apesar de tudo isso, há algo que nós não podemos esquecer. Para resistir os problemas, para resistir às pressões, para resistir à ingratidão, para resistir todos os sintomas que podem aparecer negativos, nós vamos ver que há um Deus que não falha. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, está vendo como é bom ler a Bíblia? Tem irmãos que eu falei Lamentações, ele queria começar a chorar, pensando que era para lamentar. Não, é um livro da Bíblia, né? Igual quando a gente fala Sofonias, o irmão diz a igreja não comprou, mas não, é um livro da Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia, né? Lamentações 3, 22. Eu estava num curso com o pastor Roberto, e tinha um africano pregando, e era um curso só de pastores, só tinha pastores. Lá na Getsemane, Segredos do Coração, um congresso que o pastor Jorge faz. E tinha só pastores. E tinha um africano pregando, e ele pediu para abrir um texto. E tinha uma pessoa na frente, e que passava as páginas da Bíblia para um lado, passava para outro, passava para um lado, passava para outro, aí abriu o índice. Ele foi nele e disse: o senhor é pastor? Ele disse: sou. Ele disse: o que eu queria falar, não vou falar, mas o senhor precisa saber conhecer a Bíblia.
É muito interessante a gente conhecer a espada, porque aí nós vamos saber como lutar. Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Querido, nós somos guardados pela misericórdia do Senhor. Ele sente quando nós sofremos. Quando você está sofrendo, Deus sente com vocês. Todos nós entendemos como isso funciona. A dor do sofrimento é muito forte. Quando aqueles que amamos estão sofrendo, nós estamos sofrendo junto com eles. Assim é o Senhor. Esta manhã, se você é salvo, você faz parte do corpo. Portanto, você faz parte de Cristo, você faz parte do corpo, que Ele é o cabeça. Se você está sentindo algo, Ele está sentindo com você, porque você é do corpo de Cristo. E quando você sofre, saiba que Ele sofre e Ele busca solução para a sua vida. Ele busca solução para o seu dia a dia. Deus não olha para você e vira as costas e diz: se vira. Não. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias não têm fim. Ela se renova a cada manhã. Ele nos ajuda quando estamos em perigo. Ele ouve sempre quando nós o chamamos. Veja bem, 1 Pedro 3,12. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos, escuta bem isso aí, atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Ei, a Bíblia está dizendo que Deus está com os ouvidos atentos à sua oração. Ele ouve cada palavra que falamos, e uma das coisas que Satanás mais luta é para dizer a você que Deus não está te ouvindo. Tem uma frase que foi usada no Éden, e que durante séculos ela perdura, e agora é uma das frases mais usadas. Alguém pode me dizer qual é? Alguém pode me dizer que frase é essa? Vou dizer: não é bem assim. Satanás disse lá para Eva: não é bem assim. E aí jogou a palavra em Eva para que ela pudesse participar daquele momento lá do fruto, da desobediência. Hoje, quantas pessoas a gente vai dar uma palavra, ele diz: pastor, não é bem assim. Essa é uma frase que tem trazido problemas para tantos cristãos. Ele diz: pastor, a minha consciência não me acusa. E aí eu pergunto: mas quem disse que você tem consciência? Porque consciência é quando nós temos comunhão. Consciência é quando nós temos relacionamento com Deus. Aí Deus nos fala. Meus irmãos, Ele ajuda quando estamos em perigo. Ele estava lá para proteger Daniel dos leões. Daniel estava em perigo, ele desceu e fechou a boca dos leões. Meus irmãos, tinha um pastor em Valadares, chamado pastor Ataídes Adão. Era um pastor muito conhecido pela sua vida, pelo seu caráter. Ele fez o voto de celibato e morreu com mais de 70 anos sem se casar, e muita gente chegava para ele e dizia: Deus me falou que você ia ser meu esposo. Ele disse: mas Deus não me falou nada. E aí ele teve esses anos, e esse homem tinha uma comunhão com Deus tão grande, e uma das características dele
era o glorificar a Deus. Você estava pregando e ele ficava tão, e de vez em quando ele dava uma carretilha, aleluia, 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 tantã. E a gente não entendia aquilo. Um dia meu sogro perguntou a ele, Ataídes, o que é isso? Ele falou, cada tã é um tiro no capeta. Cada tã que eu dou, eu derrubo um. E aí, eu fiquei impressionado, porque um dia o pastor Ernesto Tonini foi pregar, lá na igreja do meu sogro. E o pastor Ernesto Tonini era bem tradicional, e ele não gostava desses barulhos. E aí o pastor Ernesto Tonini chegou para ele e falou, Ataíde, fica quietinho. Se você ficar quietinho, sem dar tã, eu vou lhe dar um par de sapato. E o Ataíde ficou lá, e o pastor Ernesto pregando, e ele... Daqui a pouco ele levantou e disse, com sapato ou sem sapato? E aí, era uma característica dele. Pastor Ataíde, ele tinha uma comunhão. E toda vez que ele estava em guerra ou em problema, ele clamava ao Senhor. Ele dizia, você sabe por que Daniel não foi comido pelos leões? Porque leão só come carne crua. E Daniel era tostado pelo Espírito. Daniel era um homem queimado pela glória de Deus. Meus irmãos, ele estava lá quando Pedro andou sobre as águas. Ele estava lá para segurar na mão de Pedro. Ele estava lá para salvar Paulo. Quando o barco naufragou, ele e todos os seus companheiros foram salvos. E aí aqueles moradores da ilha foram até eles, e aí fizeram uma fogueira, e de repente, quando eles estão acendendo a fogueira, uma cobra muito venenosa morde Paulo, e os moradores dizem, esse homem deve ser muito mau, porque foi salvo do mar, mas agora não escapa, porque essa serpente é venenosa. E Paulo apenas balançou a mão. E a serpente caiu. E a Bíblia diz que caiu um temor em todos, para dizer, se Deus preservou esse homem, esse Deus é vitorioso. Ele estava lá para nos proteger dos perigos que enfrentamos todos os dias. Deus está do teu lado, Deus está ao teu lado, Deus está contigo. Pastor, mas eu passo problemas na minha família que são muito grandes. Deus está do teu lado, não esqueça disso. Durante todo esse ano Ele esteve, e agora o próximo ano também Ele vai estar do teu lado. Em João capítulo 10, versículo 27, 28 e 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca há de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O 29. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Ei, às vezes a gente fica tão preocupado da gente ter cometido um erro. Dobre os seus joelhos. O maior problema não é o erro cometido, é a falta de arrependimento. Davi foi um homem que cometeu erros sérios. Mas se você olhar o capítulo 51 de Salmos, você vai ver esse homem rasgando o coração. Contra ti somente pequei, eu não sou digno. O arrependimento é algo que Deus se
agrada. Todas as vezes que nós cometermos erros, nós temos que ir diante do Senhor e abrir o coração, derramar diante de Deus o coração. E saiba que a Bíblia diz: ninguém pode te tomar das mãos do Senhor. Alô? Ninguém pode te tomar das mãos do Senhor. Não é proibido glorificar. Se precisar, anota quantas glorificações que você deu, que depois eu pago. Gente, é tão bom quando você está pregando e a igreja glorifica o Senhor. Porque quando a gente glorifica, é melhor, porque aí a gente não conversa. E nem olha o celular. Salmo 91, 2. Salmo 91, 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Sou conhecido porque a glória de Deus habita em mim. Você já viu tantas pessoas que a gente diz, aquele homem ali, nós conhecemos porque a glória de Deus está habitando nele. Você é conhecido por quê? Tem pessoas que dizem, se aquele irmão orar, Deus ouve. Cada comunhão, relacionamento. Olha o que diz, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, nele eu posso confiar. Meus irmãos, eu reconheço que tenho falhas, mas a compaixão do Senhor sobre a minha vida, ela nunca falha. A compaixão de Deus sobre a nossa vida, ela é diária, ela é todos os instantes. Seu poder não falha hora nenhuma. Salmo 73, versículo 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha o quê? Não, Deus é a minha o quê? Fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Irmãos, Isaías 26, 4, olha o que fala. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ei, teu Deus não falha, teu Deus está do teu lado. O teu Deus, Ele é contigo. O nosso coração desfalece, mas Deus é quem renova as nossas forças. Tem momento que a gente diz, agora deu, para mim acabou, chega. E Deus diz, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu sou a tua rocha. Fica comigo que nada vai acontecer. Ele tem poder de nos salvar. Se você nunca confiou no sangue derramado de Cristo para te salvar, entenda que só Ele pode perdoar os teus pecados. O sangue de Cristo foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Entenda que o sangue de Cristo nunca perdeu o seu poder de salvar, nunca perdeu a sua eficácia. Meus irmãos, seja jovem, velho, rico ou pobre, independente de todas as diferenças, nós precisamos ser salvos. E não há como ser salvo a não ser por Cristo. A mensagem do Evangelho, quando compreendida e aceita pelo homem, transforma a vida do homem. Ontem, um missionário, amigo meu, me mandou um vídeo. Ele estava dizendo, esse ano, o nosso ministério trabalhou nas cadeias, pregando, o ano inteiro. E eu sei que aqui nesse lugar, tem pessoas de todos os tipos. Mas ele falou algo que me tocou no meu coração. Ele disse, mas aqui, tem pessoas que só vieram para esse lugar
para ter um encontro com a gente nessa tarde. Por causa do joelho de mães e pais que dobram seus joelhos, ele diz: nós estamos aqui hoje como resposta de oração para muitos pais, que em outro lugar os filhos não ouviriam, e aqui eles ouvem. E aí ele estava me falando sobre o número de conversões que houve durante o ano, o número de pessoas que deixou esta vida para viver uma outra vida, a vida com Cristo. E isso só é possível por causa do poder do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Ei, não me envergonho do evangelho. Nós temos que pregar em todos os lugares. Nós temos que falar desse evangelho em todas as situações. Ele tem poder para cada tarefa. Ele te capacita para você realizar cada tarefa que ele coloca nas tuas mãos. Eu já errei aqui na igreja, dando cargos para pessoas que não tinham aquele dom. E de um tempo para cá, eu tenho orado ao Senhor para nos orientar, para a gente só colocar pessoas para exercer algum cargo, reconhecendo o que a pessoa já está fazendo. Se você quer fazer algo para servir a Deus numa área, comece a fazer. Aí nós vamos reconhecer e vamos colocar você naquele lugar. Mas nós precisamos entender que todos os dons, talentos, foram nos dados para serviço do Senhor. Ele tem poder para te dar condições, pastor, mas eu não tenho a capacitação. Ei, mas você tem uma coisa que nós precisamos. E eu estava conversando com o Patrick essa semana sobre isso. Você precisa ter a disponibilidade. Se você se dispõe diante de Deus, Deus te capacita. Às vezes, você diz: mas eu não sei nem começar. Você quer fazer? Se coloca diante de Deus. Tem uma pessoa que falou comigo na possibilidade de nos dar alguns computadores, e eu vibrei porque eu tenho um sonho de ter uma escola de computação aqui para os adolescentes, para as crianças, e a gente formar nosso pessoal que vai trabalhar na mídia. É isso aí. E aí, eu liguei para essa pessoa ontem e falei: aquele negócio que você falou comigo, está de pé? Ele falou: eu chego aí essa semana, a gente conversa. Se tiver de pé, nós vamos abrir uma escola aqui, para os irmãos. Pastor, eu não sei trabalhar ali, eu não sei trabalhar nas mídias da igreja. Ei, Deus capacita, se você se colocar à disposição. Quando Mateus começou a tocar, Mateus também não sabia. Começou a estudar, se colocar diante do Senhor. Irmãos, olha para mim. Mateus era um bicho do mato. Sentava lá do lado de fora e ficava lá de cabeça baixa. E Roberta dizia: pastor, Deus precisa ter misericórdia do meu filho. Mateus, Roberta orou, Dilma orou, e eles estão orando. Mateus está aqui até fazendo solo de guitarra. É bênção do Senhor. Então, irmãos, as pessoas que dizem para Deus: eu me coloco à disposição, Deus capacita. O que Deus está querendo saber é o seguinte: você está disponível para eu te usar? Porque não adianta Deus te dar um dom e você não fazer, e ficar
se sentindo, sem mim, ninguém consegue fazer. Sai fora, meu irmão, sai fora. Isso aqui é a casa do Senhor. Isso aqui não é o quintal da tua casa, não. Isso aqui é a casa do Senhor. Se você não quiser, Deus passa, pega, levanta outro. A carruagem está passando. Quem pular nela, segue. Quem não pular, vai ficar aplaudindo de longe. Então, a questão é muito séria. Ei, 2024, qual a área que você quer trabalhar? Pastor, Deus me deu o dom de observar. Não conheço esse dom. Deus me deu o dom só de fiscal. Para fiscalizar quem faz alguma coisa. Não existe esse dom. Irmão, se envolva. Saiba uma coisa. Olhe para mim que agora isso aqui é muito sério. Você fazendo, vão falar de você. E se vão falar, glorifique a Deus. Porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém joga pedra. E agora, o mais que você vai ficar contente. Se alguém está falando de você, é porque está te vendo e você está muito à frente dele. É sério isso. Você está muito à frente dele. Aí, para te parar, ele começa a falar. E a gente diz, Senhor, repreende o dom de línguas. Meus irmãos, Deus quer te capacitar para as tarefas que Ele tem no reino. Ele tem poder disponível para cada tarefa. Efésios 3, capítulo 20, por favor. Teve um irmão que disse que estava triste com a nossa igreja, que aqui não tinha estudo bíblico. Aí eu perguntei a ele qual o domingo de manhã que ele tinha vindo. Ele disse, eu não posso ir domingo de manhã. Eu falei, então está explicado. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós, olha aí, segundo o poder que em nós o quê? Opera. É o poder de Deus quem te capacita, é o poder de Deus quem te dirige, é o poder de Deus quem faz as coisas na tua vida, é o poder de Deus quem te levanta. Haverá muitas vezes no ano que vem que vamos pensar simplesmente em não continuar, porque às vezes as palavras nos desestimulam. Meus irmãos, não vamos ser tentados a desistir por causa das tarefas ou por causa das críticas. Deus é poderoso para te fazer muito mais. Ele é poderoso para na tua vida colocar o dom que você precisa, o dom necessário para você enfrentar as situações do caminho, para você enfrentar as adversidades. Eu louvo a Deus, porque esses dias algumas pessoas foram ao meu gabinete falar sobre que eles não estavam vendo aqui na igreja visita. Pastor, eu não recebi uma visita. E eu fiquei orando, Deus me dá uma palavra. Eu falei, mas eu não te liguei quantas vezes? Mas ninguém foi lá. Eu falei, então amém. A partir do próximo ano, você vai dirigir um grupo de visitas da igreja. Eu falei, não é você que está sentindo a necessidade? Então você vai passar isso para os outros. Você vai passar isso para os outros. Deus te inflamou. Você está cheia de vontade. Então nós estamos fazendo uma comissão aí, que vai visitar. Tem um bocado de irmão, já está inscrito. Falei com alguns irmãos, e os irmãos falaram, conta comigo, conta comigo. Então, quem quiser uma visita, tem um papel lá atrás escrito, quero uma visita.
Anota e passa para os diáconos que eles vão passar para mim. Vai um grupo lá que vai cantar, vai orar com você, vai te abraçar e vai ser bênção na tua casa. Vai ser uma maravilha de Deus na tua casa. Os irmãos que estiver sentindo alguma necessidade da igreja, pode vir que eu vou te colocar no cargo. O pastor Márcio Valadão, é que quando alguém chegava lá, pastor Márcio, a igreja não está fazendo isso. Ele, filho, Deus vai levantar você. E eu aprendi isso com ele. Porque, meus irmãos, tem uma coisa que é tão fácil, né? O que é? Criticar. Você já viu alguma ponte com o nome do crítico de engenharia? Não tem, mas com o nome do engenheiro tem. Então, quem faz não é fácil, mas quem critica não tem história. Todo mundo se lembra de quem faz, mas ninguém se lembra de quem critica. Sabe por quê? Porque não tem aptidão para fazer. É só criticar. E ninguém quer saber de quem não faz nada. No reino de Deus, nós somos ocupados. E a casa do Senhor é um lugar de gente ocupada. Salmo 37, 39. Eu já estou quase encerrando. Mais uma hora eu encerro. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Irmãos, tem momentos que você dá o seu melhor. E às vezes você não é compreendido. Eu só quero te dizer uma coisa. Deus está com os olhos voltados para você. O teu galardão será recebido no céu. Tem gente que quer receber o galardão na terra. E se recebe na terra, não tem mais no céu. Então tem pessoas que gostam tanto de receber o galardão na terra, que já recebeu. Então, se ninguém te reconhecer, Deus está anotando tudo, e quando você chegar lá, você vai ver a glória que vai ser. Às vezes, o Senhor nos protege as nossas emoções. Deus está sempre te protegendo. Seu conhecimento sobre Deus nunca falha. A compaixão dele sobre a tua vida é 24 horas por dia. As palavras do Senhor, elas não falham. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. 1 Reis 8, 56. Olha o que diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo a tudo o que disse. Escuta, nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Ei, o que Deus falou a teu respeito? Nenhuma palavra dele vai voltar atrás. O que Deus falou sobre a tua família? Nenhuma palavra dele vai voltar atrás. Deus vai cumprir cada palavra que Ele falou a teu respeito. Podemos confiar. Todos nós pedimos a Deus que abençoe a nossa casa. Então, deixa eu te dar uma promessa. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Quem? Não. Vamos falar junto? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz: nenhuma palavra de Deus vai voltar vazia. Esse cumprimento será real na tua vida. Meu irmão, nós precisamos contar com as promessas do Senhor. Em João 3,18. João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crer jamais já está condenado, porquanto
não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Meus irmãos, nós podemos contar as promessas do Senhor, através do Espírito Santo que é derramado sobre a nossa vida. A Bíblia diz, mas quando vier aquele, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, ele vos mostrará tudo que precisa ser feito. Ei, a única coisa que está faltando é submeter-nos ao Espírito Santo, para que ele possa nos conduzir em verdade e em graça. Então, o que podemos contar para o próximo ano? Os músicos podem vir. O que nós podemos fazer? O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus falou, Ele vai cumprir. O que nós precisamos é tomar posse de cada palavra que Deus falou. O que nós precisamos é entender que nós fomos chamados com uma função: servir ao Senhor, dedicar-se ao Senhor, fazer a obra de Deus. Deus não conta com anjos, Deus não conta com serafins, querubins. Deus conta com você, Deus conta com cada um dos irmãos. Qual foi o dom que Deus te deu? Pastor, eu não sei fazer direito. Deus te capacita. Eu ainda não tenho domínio sobre isso. Deus te dá capacitação. Ele diz que o Espírito Santo nos guiará e nos mostrará tudo. O que nós precisamos é nos submeter ao Espírito Santo. E Ele vai nos capacitar. Nós temos um ano novo para escrever uma nova história. Nós temos um ano novo para escrever algo sobre nós. Vamos querer que o ano de 24 seja igual ao de 23? Não. Nós precisamos permitir que Deus mude a nossa história. Se coloque de pé, querido.